Fala, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Café com Política, o terceiro editorial de hoje, dia 18 de agosto, essa segundona abençoada. Peço perdão pelo atraso do vídeo, mas estou acabando de chegar em casa agora, né? Então parei aqui para gravar, para depois poder ir para o estúdio para poder gravar para vocês. O rebuliço do momento é: Flávio Dino e ministro Alexandre de Moraes dobram a aposta. O Flávio Dino, por sua vez, acaba de dar uma decisão, sem citar a Lei Magnitsky, mas que, literalmente, foi direcionada para a Lei Magnitsky. Por outro lado, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes dá uma entrevista, deu New York Times, dizendo que não vai recuar nenhum centímetro. Ou seja, estão Flávio Dino e ministro Alexandre de Moraes prontos para enfrentar toda a ira do homem laranja, o Donald Trump, e a gente está acompanhando essa novela aqui em primeira mão. Então vamos falar sobre isso e muitas outras cositas mais. Teve manifestação do Eduardo Bolsonaro, hoje a internet está empolvorosa, os jornais estão empolvorosos, porque o Flávio Dino levantou o dedão do meio para o Donald Trump e está todo mundo esperando para ver o que o Donald Trump vai fazer de volta, tá bom? Então, se você quer saber o desfecho disso tudo, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Seu apoio é muito importante, então curta, compartilha, dá uma força pra gente aí no nosso canal, tá? E vamos lá, se não for inscrito, inscreva-se no canal e bora pra cima. Vamos lá, vou começar com essa matéria aqui, né, do The Incorrupt, tá? O The Incorrupt colocou o seguinte: gente, após Moraes ser afetado pela Magnitsky, Dino diz que as leis e decisões de outros países não valem no Brasil. A decisão do ministro do STF foi tomada em ação apresentada pelo IBRAM, né? Aí tem aqui, foi um ADPF, que ele escreveu o seguinte, ó: tendo em vista os riscos e possibilidades de operações, transações e imposições indevidas envolvendo o sistema financeiro nacional, determina a ciência do Banco Central, da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e da Confederação Nacional de Empresas de Seguros, né, Gerais e Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização, ou seja, todas aquelas, né, atinentes da Lei Magnitsky, transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueio de ativo, transferência para o exterior ou oriunda do exterior por determinação de Estado estrangeiro, em desacordo aos postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização desta Corte no âmbito da presente ADPF. O que o Flávio Dino quis dizer aqui? Olha, não se aplica nenhuma lei estrangeira aqui dentro do Brasil, salvo se e somente se o STF autorizar. Tá, dividiu opiniões, porque tem muita gente falando que o Flávio Dino está certo. Realmente não se aplica uma lei estrangeira dentro do Brasil e o princípio da soberania. Mas não é bem assim, né? Existem tratados, convenções internacionais que dão fundamento e base para a aplicação da Lei Magnitsky. Um dos tratados e fundamentos é, inclusive, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. E a Lei Magnitsky, ela é aplicada contra quem viola direitos humanos. E aí, será que a decisão do Flávio Dino está certa? Pois é, vamos pegar porque tem muita manifestação aqui. O Leandro Ruschel fez uma publicação aqui também, né? Vamos dar uma lida aqui, ele escreveu: olha, o Dino tenta blindar o Alexandre de Moraes, mas expõe o Brasil a risco real de exclusão financeira global. Eu estou falando isso para vocês há alguns dias. E vocês estão falando, mas o Sandro, ele fica fazendo um terrorismo na gente, ele é malvadão. Ele fica fazendo um terrorismo, falando que essa dobra de aposta do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes pode dar ruim para nós, e vai pegar, e quem é brasileiro, que tem dinheiro em conta, quem tem investimento. Meu amigo, já deu para vocês entenderem que eu não estou mentindo, né? Olha o que o Leandro Ruschel escreveu. Embora a decisão não cite nomes, trata-se de uma reação direta do Supremo às sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. O problema é que a determinação de Dino, além de juridicamente inócua, é economicamente desastrosa. As sanções impostas pelos Estados Unidos, amparadas pela Lei Magnitsky, produzem efeitos extraterritoriais indiretos. Qualquer instituição
que dependa do mercado americano, do dólar ou de canais globais de compensação, precisa cumpri-las, sob pena de sofrer sanções secundárias. Essas instituições bancárias brasileiras, para operar no sistema americano, foi feito um acordo, elas convencionaram e entraram nesse sistema americano sabendo das regras existentes, né? E aí é onde o bicho pega literalmente, né? Mas olha só, dá uma olhada. O Jeffrey Chikine se manifestou sobre esse caso, né? Olha só o que ele falou aqui sobre essa matéria. Gente, eu já vou gravar um vídeo mais completo para explicar melhor isso para vocês. Mas em resumo, o Flávio Dino acabou de decidir que é proibido cumprir lei Magnitsky no Brasil. Ou seja, em questão de dias, o Brasil se tornará a Coreia do Norte. O que o Flávio Dino disse foi que constitui ofensa à soberania nacional que se cumpra no Brasil leis estrangeiras. Só que as empresas vão preferir 1000 vezes cumprir a lei Magnitsky do que a decisão do Flávio Dino. Então o que vai acontecer é que empresas sérias sairão do Brasil. Empresas que preferirem cumprir a decisão do Flávio Dino sofrerão consequências da lei Magnitsky, ou seja, serão desligadas do sistema financeiro mundial. E com essa decisão do Flávio Dino, o Brasil como um todo pode sofrer efeitos da lei Magnitsky. Ou seja, o Brasil pode ser desligado do sistema financeiro global. Sim, como aconteceu na Rússia, na Coreia do Norte. O Brasil pode ser desligado do sistema SWIFT. O Brasil não poderá mais fazer importações e exportações. Com essa decisão do comunista Flávio Dino, o Brasil vira literalmente um país comunista. Flávio Dino acaba de expulsar do Brasil indústrias, bancos, montadoras de veículos. Flávio Dino acaba de afundar o Brasil no precipício do comunismo. E o Senado Federal está avalizando isso, gente. Para fechar a decisão do Flávio Dino, ele diz que só o STF manda e pode decidir no Brasil. Gente, é inacreditável. O Alexandre de Moraes prendendo inocentes. Flávio Dino agora expulsando as empresas. Gente, o STF está acabando com o Brasil. E o Senado Federal assistindo de camarote. É grave, é gravíssimo o que está acontecendo. O Brasil está sendo destruído por essa gente. Eu vou gravar um vídeo mais completo sobre essa decisão na sequência para vocês. Gente, eu já vou gravar um vídeo mais... Pois é, eu já vou deixar o meu posicionamento. É o seguinte, literalmente o que o Jeffrey Chikine falou aqui, dentro das regras, é isso que vai acontecer. Existem tratados, convenções internacionais, inclusive a lei Magnitsky, ela vem embasada em questões de direitos humanos, né? E as empresas, entre enfrentar o Supremo aqui e perder o mercado brasileiro e perder o mercado americano, meu amigo, pode ter certeza que a maioria das empresas vai preferir perder o mercado brasileiro. Então, literalmente, o que vai ter de empresas saindo do Brasil e causando um caos econômico, não é uma ou outra, são várias, né? Então, realmente, uma decisão desastrosa. A Globo News também repercutiu isso aqui através da Andréa Sadi. Dá uma olhada. O ministro Flávio Dino usou uma decisão hoje, aproveitou uma decisão hoje para passar um recado sobre soberania nacional, sobre a lei Magnitsky, sem citar a lei Magnitsky, lembrando que essa lei, aquela dos Estados Unidos, que foi aplicada, é uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes. O Dino não precisou citar essa lei, ele usou esse caso do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, para passar o recado dele, para dizer, lei de outro país, aqui não vale, no Brasil não pode ser aplicada. Então foi um gesto de solidariedade de Dino também, de união ali, houve consultas a outros ministros, e também as vésperas aí do julgamento do Supremo, que vai decidir, vai dar um desfecho para a trama golpista, lembrando que o ex-presidente Bolsonaro é alvo desse julgamento. Os interlocutores bolsonaristas com a Casa Branca estão dizendo que os ministros que condenarem Bolsonaro vão ser sancionados, vão também sofrer essas sanções com a lei Magnitsky. Então, hoje, o grande recado é sobre a lei Magnitsky, embora não tenha sido citada na decisão do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino usou Pois é. Agora, a grande questão é o reflexo desse recado, né, que quem vai sofrer é o povo brasileiro. O Eduardo Bolsonaro também gravou um vídeo justamente falando sobre essa decisão do Flávio Dino.
Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores, fizeram vistas grossas. Mas estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês, eu acho que isso não vai acontecer, né? Vocês não vão por esse caminho, mas chegar o momento dessa decisão, entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente, e não uma república de bananas, tal qual da Venezuela, que insiste em arrotar democracias e instituições, quando na verdade todo mundo sabe que é um narco-estado que sofre com a fome e a maior crise migratória da história da América Latina. Que Deus ilumine o coração e a cabeça dos senhores, até porque a resposta dos Estados Unidos, ao que tudo indica, está muito próxima. Um abraço, fiquem com Deus. Notícia importante e urgente. Pois é, vocês viram que foi aqui um tom de recado, né? Ó, atuem agora, ajam agora ou calem-se para sempre. No mesmo dia, o Eduardo Bolsonaro também apresentou, né, uma carta enviada pelo Donald Trump diretamente ao próprio Bolsonaro. E aí tem muita gente falando que essa decisão do Flávio Dino também tem a ver com essa carta, né, que mexeu com o ego dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Trump envia carta a Bolsonaro e diz que o Brasil vive, abre aspas, um regime ridículo de censura. A matéria é do Infomoney, sempre citando a fonte para vocês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, criticando a decisão do STF que impôs a prisão domiciliar ao ex-mandatário brasileiro. O conteúdo foi divulgado na manhã dessa segunda por Eduardo Bolsonaro. E aí o Infomoney publicou a carta aqui do Donald Trump, que é uma carta pequena, né, endereçada pela Casa Branca, que diz o seguinte: Washington, 17 de julho de 2025. Ao honorável Jair Messias Bolsonaro, 38º presidente da República Federativa do Brasil, Brasília, né? E aí a decisão foi direcionada para o Bolsonaro, tá? E ela diz o seguinte: prezado senhor Bolsonaro, tenho acompanhado o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Este julgamento deve acabar imediatamente. Não estou surpreso em vê-lo liderando nas pesquisas. Você foi um líder muito respeitado e forte, que serviu bem ao seu país. E aí ele continua. Compartilho seu compromisso com a escuta da voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, promovidos pelo atual governo. Manifestei fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. Ou seja, aqui ele fala que a política tarifária tem a ver com a perseguição e a censura que acontece no Brasil. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar seus opositores políticos e encerre seu ridículo regime de censura. Estarei observando de perto, olha o recado do Trump, estarei observando de perto, atenciosamente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Você vê aqui que o Donald Trump vestiu a camisa, comprou essa briga direta, né, junto do Bolsonaro. E é uma questão, assim, quase que inédita, né? Uma questão que alcança, sem sombra de dúvidas, assim, algo inesperado. Por exemplo, quando a gente acompanha tudo isso que está acontecendo, ainda não se viu, ainda não tinha precedentes de um presidente americano, carta do presidente empunhada por ele, mandando apoio e falando que o regime brasileiro censura o ex-presidente. O Vinícius Carrion fez uma publicação sobre essa matéria do Flávio Dino para que não pairem dúvidas, né? Até a inteligência artificial, o Grok, se manifestou sobre isso. Olha lá o que o Vinícius Carrion escreveu. Oi, Grok. O que aconteceria com os bancos brasileiros se a Suprema Corte do Brasil os impedisse de cumprir a Lei Magnitsky? Explique
detalhadamente as consequências para estas instituições financeiras. E aí o Grok deu a seguinte resposta: se os bancos brasileiros fossem impedidos pelo STF de cumprir a Lei Magnitsky, a sanção dos Estados Unidos por abuso de direitos humanos, enfrentariam sanções secundárias americanas, perda de acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos, incluindo transações em dólar e bancos correspondentes. Isso causaria isolamento global do Brasil, multas bilionárias, danos reputacionais e colapsos em operações internacionais, afetando a economia brasileira. Esquece importação e exportação de produtos, né? Importação e exportação de produtos. Bruno Zambelli também publicou uma matéria sobre o tema. Dá uma olhada aqui. Uma decisão do ministro Flávio Dino e que trata de um assunto que é o caso de Mariana, mas tendo um recado geral sobre soberania do judiciário. Vamos entender aqui juntos? Olha só. Sem citar Magnitsky, o ministro Flávio Dino do Supremo impediu restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. O que o ministro determinou aqui? Que empresas estrangeiras que atuem no Brasil e empresas nacionais devem seguir as leis e as decisões da justiça brasileira e não da justiça de outros países. Eu quero mostrar aqui um trecho dessa decisão aqui que a Andréa Sadi está dando e a gente vai também detalhar já já. E aqui, ó, o trecho fala basicamente sobre o seguinte, que é uma ação movida pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, e o IBRAM pedia análise sobre ações e movimentadas e acordos feitos por municípios brasileiros em tribunais de outros países, como a Inglaterra. E aí, Flávio Dino é bastante claro ao dizer que aqui no Brasil valem as leis brasileiras, inclusive em casos em que há ações movimentadas em outros países. Ele fala, ficam vedadas, ou seja, proibidas, imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídos sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como as que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou intermediação no mercado brasileiro decorrente de... Vamos lá. Por que é interessante a gente observar isso aqui? Pelo seguinte, olha só, o Flávio Dino é uma figura muito, mas literalmente muito perspicaz, tá? Muito perspicaz mesmo. E aí, ele fazer uma decisão direta contra a Lei Magnitsky o colocaria diretamente na mira do Donald Trump. Ou seja, se ele decide contra a Lei Magnitsky, sem sombra de dúvidas, né, o Donald Trump ia dar uma resposta imediata contra o ministro Alexandre de Moraes, né, e contra o próprio ministro Flávio Dino. Agora, se a decisão vem por parte, né, do Donald Trump contra o Flávio Dino, ele vai falar que a decisão é injusta, que em momento algum ele tratou da Lei Magnitsky. Agora, vamos lá, G1, né, vamos dobrar a aposta, ou melhor, não recuar nenhum momento, tá? Em entrevista ao The Washington Post, Moraes disse que não vai recuar nenhum milímetro, né? Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, do STF, deu uma entrevista ao jornal norte-americano The Washington Post, divulgado nesta segunda-feira, e defendeu que não pretende recuar em suas decisões sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na entrevista, o ministro afirmou que não existe a menor possibilidade de recuar, nem um milímetro sequer, apesar das sanções impostas contra o presidente pelos Estados Unidos, né? Abre aspas, faremos o que é certo. Receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado, será condenado. E quem deve ser absolvido, será absolvido, disse a publicação. Moraes foi sancionado pela Casa Branca com a Lei Magnitsky, usada para punir estrangeiros, né, que violam direitos humanos, né? Ou seja, o jogo está cada vez mais pesado, né? Cada vez mais pesado. E aí, tem uma publicação também da Folha de São Paulo que diz o seguinte: o processo de Bolsonaro entra na pauta em 48 horas e cúpula da PM espera julgamento há 100 dias. Ou seja, a própria Folha de São Paulo faz um questionamento aqui sobre o processo, né, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes está acelerando o processo contra o Bolsonaro. E o processo da cúpula dos militares, né, ela não foi... o processo sobre a cúpula dos militares, ela não foi acelerada como a do Bolsonaro. Ou seja, a própria Folha de São Paulo questiona aqui
que as decisões estão andando ao bel prazer do judiciário. Olha só o trecho aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu ritmo acelerado ao processo sobre a trama golpista e prevê o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro 144 dias após a abertura da ação penal. A velocidade contrasta com a cadência imposta por Moraes no processo contra a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Os PMs são réus há mais de 500 dias e o processo está pronto para ser julgado desde 2 de maio desse ano. Ou seja, se a gente comparar então com processos de corrupção, aí que a cadência, né, acelera ainda mais, né? E aí que o jogo ainda é mais interessante. Vamos lá, vamos falar sobre Donald Trump e as ações dele aqui na América Latina, que está deixando todo mundo maluco, né? Todo mundo desesperado. O jornal El Mundo publicou as primeiras imagens de navios de combate dos Estados Unidos perto de Aruba, né? Ou seja, já na América Latina, aproximando-se do norte do estado de Falcón, na Venezuela. Dá uma olhada aqui, El Mundo. Vou tirar o áudio aqui por causa dos direitos autorais, mas dá uma olhada, tá? Você consegue ver já a imagem dos navios chegando, já perto do porto e as pessoas filmando, né? Ou seja, os Estados Unidos não só está indo para cima, como ele está fazendo um terrorismo ali, né, psicológico em cima do Maduro e dos aliados do Maduro. Ele está passando bem perto da costa para que as pessoas filmem, né? Ele postou vídeos, inclusive, do poderio militar que chegará até os Estados Unidos, até a América Latina, né? Ou seja, o jogo está bem interessante de ver. Vamos olhar aqui uma matéria da Globo News também, em que fala que o ministro Alexandre de Moraes não vai recuar. Dá uma olhada aqui. Vamos lá, pessoal. Tá travado aqui, ó. Em entrevista, Moraes disse que não vai recuar, tá? E aí tinha uma publicação aqui da Globo News aqui, mas por algum motivo, né, acabou travando aqui a filmagem aqui, não deu para passar para vocês, né? O jogo tá bem interessante. Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa falar com vocês aqui, matéria do Correio Brasiliense. Estamos em plena Segunda Grande Guerra Fria, afirma diplomata. Pois é, o Jório Dauster, que tem um histórico importante de negociador, lidou com questões relacionadas ao comércio internacional durante grande parte da vida comercial dele, né, e profissional. Ele fez carreira dentro do Itamaraty como um diplomata brasileiro. E ele disse o seguinte, ele vê agora que o mundo já está numa guerra fria, aberta, não tem coragem, tem medo, não tem coragem de declarar isso. Que existe uma guerra fria e que nessa guerra fria os lados já estão se formando. Cada lado, né, já tomou, cada parte já tomou o seu lado, né? Cada parte já está falando, olha, eu estou do lado de tal, eu estou do lado de tal. E que o Brasil está do lado da China e da Rússia contra os Estados Unidos. E que essa guerra fria comercial já está existente a todo vapor. Tanto é que dá uma olhada aqui, ó. Notibomba, que é um perfil, né, espanhol aqui. Trump excluiu Honduras e El Salvador, né, e Puerto Rico das novas chancelas, né, das novas aranceles, tarifas, por serem aliados-chave, né. Ó, o governo do presidente Donald Trump tem anunciado que Honduras, El Salvador, e Porto Rico não, República Dominicana, perdão, e Guatemala estão extintos da próxima subida de tarifas imposta pelos Estados Unidos. A medida foi oficializada através de um comunicado publicado no sítio web da Casa Branca. Vamos lembrar também que a própria Argentina está fazendo um acordo de livre comércio com o governo Trump, o governo norte-americano. Ou seja, sem sombra de dúvidas, né, uma guerra fria já acontece, os lados já estão se alinhando e nessas duas batalhas, um dos lados, sem sombra de dúvidas, será derrotado e o outro sairá vencedor. E a gente já está vendo quem está saindo derrotado e quem está saindo vencedor.
o governo americano já está começando a apresentar resultados, enquanto que o governo chinês já começa a ter, né, déficits grandes por causa das tarifas do Donald Trump. E aí a Argentina já está voando, enquanto que países como o Brasil estão afundando. Realmente, complexo demais. Existe uma guerra fria e nós estamos do lado errado. Esse é o problema. Vamos lá, pessoal. Matéria também agora, né, do Diário 360. Notícia interessantíssima. Juíza rejeita a indenização a Gleisi Hoffmann e Lindenberg Farias por postagem de Gaia e condena petistas a pagar custas processuais. Pois é, a juíza Thaís de Araújo, da 17ª Vara Civil de Brasília, rejeitou o pedido de indenização de 60 mil movido pela ministra das Relações Institucionais Gleisi Hoffmann e o deputado federal Lindenberg Farias, ambos do PT, contra o deputado federal Gustavo Gaia. A ação foi motivada por uma postagem de Gaia nas redes sociais, na qual ele sugeria de forma irônica a formação de um trisal entre Gleisi, Lindenberg e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Os petistas alegaram que a publicação teve intento de constranger e humilhar publicamente a ministra, além de ofender a honra do líder do PT na Câmara. A magistrada, no entanto, considerou que as declarações, embora grosseiras, não configuram um excesso suficiente para justificar danos morais enquadrados no âmbito da liberdade de expressão e da crítica política. Por que muitos políticos não querem, de forma alguma, que os processos caiam na primeira instância? Porque a primeira instância é independente. A primeira instância, ela não tem, né, esse pensamento radical que hoje, politizado, que a gente vê nas cortes superiores. Dá uma olhada, por exemplo, uma matéria aqui, ó, sobre a economia do Sul, né? Exportações do Brasil, né, partindo para uma nova pauta agora, exportações do Brasil para a Argentina crescem. Saiba como isso impacta o tarifaço dos Estados Unidos. Com o sinal de alerta aceso nas exportações para os Estados Unidos, por causa do tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump, o comércio exterior do Brasil terá um alívio, ao menos nas trocas com a Argentina. As vendas do Brasil para lá saltaram 53% em valor nos 7 primeiros meses do ano em relação ao mesmo período. O que isso implica? A Argentina comprando mais do Brasil do que o Brasil. O que isso implica? Implica que o argentino está mais rico do que o brasileiro, que o argentino está numa economia melhor do que a brasileira. Ó, as vendas cresceram 53%. Isso impacta o tarifaço do Trump? Impacta de certa forma porque tem um importante comprador aqui, né? Mas isso só mostra uma coisinha, que o Brasil continua como aquele país fraco, exportador, o que é bom, mas que não tem poder de compra, ou seja, é aquele cara que vende barato, porque senão vai morrer de fome. Esse é o grande problema. O Brasil, né, vocês já devem ter visto os posicionamentos, inclusive, do Aldo Rebelo, né? O Brasil, se fosse um país sério, se tivesse uma seriedade, ele iria se industrializar, né? Venderia através da industrialização dos seus produtos. E aí sim, faria diferença, né? Mas, na prática, né, não faz isso, né? Ele simplesmente vende aí commodity, tá bom assim, e fica dependendo, né? Bom produtor, né, de commodities, bom produtor do agro brasileiro, que é uma potência, mas tem que se industrializar também. E é isso, tá? Obrigado, pessoal, pela confiança, pela credibilidade. Desculpe o vídeo acelerado aqui, acabei de chegar de viagem, tá? E aí a gente vai gravar ainda, provavelmente já do estúdio, nosso editorial das 7 horas, tá bom? Grande abraço.